Senhor presidente, colegas parlamentares, subo a essa tribuna, de certa forma, para comemorar que nós temos sido ouvidos pela diretoria nacional do nosso partido, que determinou o cancelamento de um ato festivo. Não importa se seja de direcionamento, filiação ou qualquer ato partidário que pudesse ocorrer no dia 12 de setembro. Qualquer liberal sabe a importância maior que teria este dia. Mas o que me choca é a capacidade de interferência nesse ato do governador Eduardo Correia Riedel, do Estado. Como pode um ato partidário querer chancelar, vincular, sufocar uma candidatura ao governo do Estado legítima no maior partido do Brasil e que tem condições de se tornar o maior partido de Mato Grosso do Sul? E digo isso porque a condução política do governador teria levado o PSDB à extinção e ao exílio, não fosse as lideranças que estão acostumadas a fazer o bastidor do PSDB, que tanto o governador Eduardo Riedel demonstrou ojeriza, capacidade de gestor que está sendo desconstruída, que mostraremos aqui nessa tribuna. Não sem antes demonstrar que esse repúdio à boa política do governador destruiu o PSDB. E vejam, a recente filiação do governador ao partido que já tem comandante, que já tem líder político, levou esse deputado a consultar, deputado Caravina, todos os dias a nominata do Partido Progressistas, até que ela foi atualizada. E vi que pela primeira vez na história de Mato Grosso do Sul, um governador não governa o seu partido. Tem-se aqui a figura do governador, acreditava eu que seria de vice, que sabemos bem que tem secretário-geral, tesoureiro, me parecem que nem para tesoureiro estão confiando no governador Eduardo Riedel, porque se a tesouraria for a mesma do Tesouro do Estado, Partido Progressista que se cuide. Então veja, o governador Eduardo Riedel foi alçado ao grande cargo no dia 29 de agosto de 2025 até 25 de fevereiro de 26, ao cargo importantíssimo de presidente de honra do Partido Progressista. E vem, com essa grande importância, querer intervir num processo de liderança da direita raiz do Mato Grosso do Sul. Não permitiremos. E não permitiremos, senhores deputados, porque os prefeitos que acreditaram no governador, deputado Amara Caseiro, deputado Rachioca, esses prefeitos, deputado Lucas de Lima, não estão recebendo recursos, não estão recebendo recursos obrigatórios. Deputado Pedro Neto, economista que sabe a importância da previsibilidade na gestão. Não estão recebendo os repasses da saúde. Prefeitos esses que agora estão hesitando em acompanhar o grande presidente de honra do PP para ir ao Partido Liberal. Veja,
Um governador governa o seu partido, leva os seus prefeitos, leva os seus deputados, mas os prefeitos e os deputados, os líderes políticos, estão preferindo ir com o rei ao ficar no reinado. Porque o reinado, ao que se apresenta os números, está à beira do abismo. Fizemos, deputado Pedrocian Neto, um requerimento. Esse parlamentar foi eleito após uma manobra liberal, após formarmos a bancada liberal, presidente da Comissão de Execução Orçamentária. E atentem-se, esse ponto é importante porque esses prefeitos já não estão acompanhando o governador. Uma parte. Eu preciso concluir meu raciocínio. Esses prefeitos não estão querendo acompanhar o governador, estão enxergando. Fornecedores já não estão recebendo. O governo está com as contas no vermelho. Eu tenho mostrado aqui e quero, através de uma prova muito contundente, no dia 24 de abril de 2025, onde fizemos os requerimentos na Comissão de Execução Orçamentária, deputado Zeca, as seguintes perguntas: por que o terceiro quadrimestre 24 é diferente dos outros? Quanto ao encerramento fiscal, análise crítica, despesas com pessoal já entrando no limite emergencial e o gestor do governo dizendo que estava longe do prudencial. Hoje nós estamos vendo a verdade. Falta de transparência sobre as dívidas e operações de crédito, restos a pagar e deslocamento artificial da dívida, educação e saúde, ausência de dados atualizados, formato de prestação de contas insuficiente, com corroboração do Tribunal de Contas do Estado. E veja, 31 perguntas técnicas não respondidas. E quero dizer que tudo isso é corroborado pelo seguinte motivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, estabelece a obrigatoriedade da quadrimestralidade, a prestação de contas de todos os poderes. E nós demonstramos aqui que há uma dívida com o Poder Judiciário de 2 bilhões de reais impagáveis, que vai violar não só a soberania do Tribunal de Justiça de julgar essas ações, como o direito de propriedade dessas pessoas receberem. E veja, deputado Pedrocian Neto, deputado Zeca do PT, disse sobre essa dívida, mas o problema que me traz hoje aqui nessa tribuna, deputado Rachioca, é que, na condição de presidente da Comissão de Execução Orçamentária, nós deveríamos receber, em maio, a prestação de contas de todos os poderes. E eu, na condição de presidente da Comissão de Execução Orçamentária, liguei, intimei todos os poderes a dizer: ora, por que não fizemos a nossa audiência pública nesta comissão em maio? O que está acontecendo no estado de Mato Grosso do Sul, deputado Zeca do PT, deputado Rachioca? Está acontecendo que todos os poderes estão com as suas contas prontas para serem prestadas para a Assembleia Legislativa, menos o estado de Mato Grosso do Sul. E quando fiz os questionamentos, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, com base no regimento interno dessa casa, o chefe do Tesouro Estadual responde a esse deputado: o governo mandou dar uma segurada, ele vai mandar nos seus funcionários, nos deputados dessa casa. Não é possível. Não é possível o governo ter que entregar a essa casa sua prestação de contas em maio e agora em setembro novamente e dizer, com decreto de contingenciamento, com falta de repasse aos seus aliados que já estão migrando, com falta de transparência ao Poder Judiciário,
dizer para esse parlamentar, ora, dê uma segurada que é ordem do senhor governador. Eu acho que o governador que governa uma província, desde a época do Império, tem que cuidar primeiro da tua casa. E vejo que um presidente de honra que não governa o seu próprio partido, não reúne as condições de mandar na Assembleia Legislativa, nem menos no deputado de oposição dessa casa. E sugiro ao chefe do Tesouro que, enquanto esse parlamentar poder usar a tribuna, ter a liberdade de falar, de denunciar e fiscalizar, que me traga a prestação de contas que está em atraso. Por quê? Para nós, me parece que essa, por mais importante que tenha sido e convincente a reunião de emergência do governo para dizer e minimizar, deputado Zeca do PT, a boataria de que o Estado vai mal aos parlamentares, aos líderes que foram convocados. Eu não sei se vossas excelências têm conhecimento dessa reunião, mas eu já sei que os líderes foram convocados. E é interessante a maneira e a forma que um parlamentar da oposição tomou conhecimento dessa reunião. Tomou conhecimento porque o sistema, porque o governo tem alertado o deputado de oposição. E quando eu digo o governo, é porque o governo é composto, deputado Zeca do PT, não só das pessoas que recebem mandato. Da parte, deputado. Existem os tecnocratas, os burocratas, que nos trazem essas informações. Eu preciso concluir meu raciocínio, vou dar uma parte. Pô, mas daí acabou o tempo. Se for necessário, Vossa Excelência vai ter que esperar mais um pouquinho, mas vai ter essa oportunidade. Então, o que eu quero dizer, deputado Rachoca, é que essas informações chegam até nós porque funcionários que têm amor à bandeira do Estado do Mato Grosso do Sul têm nos trazido alguns alertas. Concedo a parte a Vossa Excelência. É rápido. Obrigado pela parte, deputado João Henrique. Eu estava ouvindo atentamente o seu pronunciamento e aquilo que o senhor apresentou como crítica no começo, falando do nosso governador Eduardo Riedel, que ele foi para o partido e que não levou e aceitou ser presidente de honra, eu entendo como elogio. A gente precisa elogiar a atitude dele. Um governador que está preocupado com a gestão pública. No momento da política, você pode ter certeza que ano que vem vai ter uma grande equipe disputando a eleição com o nosso governador, a reeleição dele. Tanto deputados estaduais, como candidatos a deputados federais, como prefeitos. Mas agora, o governador está focado em gestão pública. E esse governo que o senhor apresenta como destruído, não é isso que as pesquisas de opinião mostram. E não é pesquisa uma, duas, é todas. Tanto de intenção de voto como de gestão. Você tem o seu prefeito lá de Paranaíba, pergunta lá para o Maico os investimentos do Estado lá e outros municípios. Não tem ninguém, todo mundo sabe que teve queda de receita por conta do bombeamento de gás. Todo mundo sabe que gestões públicas precisam se adequar ao momento. O senhor sabe disso, o senhor está no Estado há quanto tempo? O senhor teve parente político, foi governador do Estado, que teve problema até de pagamento de folha de pagamento de atraso por conta de queda de receita. Isso faz parte do dia a dia da gestão. E um governador que é responsável, ele não está preocupado com politicagem. E outra coisa que o senhor falou, que aí o senhor está errado novamente. Tentando o PL, assumir o PL, o senhor tem que reclamar com o ex-presidente Bolsonaro, com o Valdemar da Costa Neto, que em vez de valorizar o senhor que está no PL desde o início, está entregando o partido para alguém que ele entende que vai tratar melhor o partido dele. Esse discurso que o senhor está fazendo não tem que ser contra o governador, contra o Renato. O senhor tinha que estar subindo na tribuna dizendo: olha, o meu presidente do meu partido foi covarde comigo, está me tirando o partido, eu sempre defendi. E é isso que está acontecendo, totalmente ao contrário. Então eu acho que o senhor está misturando as coisas, o Estado está adequando a questão das contas, mas isso vai passar, eu tenho certeza disso, porque nosso governador e equipe é responsável. Era isso, obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência, não sem antes dizer que tenho um profundo conhecimento da dívida do Estado e daquilo que gestores anteriores ao governador Eduardo Riedel fizeram pelo nosso Estado. E aí aproveito a oportunidade para dizer que se o governador Eduardo Riedel tivesse sumido com 3 bilhões que estavam no caixa do governador Reinaldo, que ele era o secretário de governo, para entregar um déficit bilionário que ele artificialmente tentou maquiar e nós desconstruímos, teria
algum motivo, deputado Caravina, para esse parlamentar enaltecer caso ele tivesse feito algum tipo de entrega política, alguma obra proporcional a tanto recurso que ele deu conta de desaparecer. Nós tivemos governadores que Vossa Excelência citou que fizeram 1.220 salas de aula e não diminuíram e levaram o índice do Estado a estar entre um dos piores indicadores atuais da educação. O deputado Zeca do PT, que tem essa bandeira, e deputado Pedro Kempis, sabe muito bem do que eu estou falando. Deputados que construíram, com dinheiro do Estado, sem o Fundersul, mais de 800 quilômetros de rodovia em 4 anos. Se você analisar 2, passa de 1.000. Deputados que tiveram a coragem de construir, empreender e dar toda a condição, deputados não, governadores, para que o Estado hoje não precisasse fazer, porque se precisasse e a gente tivesse que contar com o governo do Eduardo Rido, nós estávamos perdidos, para não utilizar o outro adjetivo pior. E para não deixar Vossa Excelência falar, porque eu preciso concluir a minha fala, só acho que Vossa Excelência, para defender o governo do Estado e tentar contrapor ao deputado João Henrique, poderia se fundar nos dados atuais e não, ao invés de me forçar a defender um passado que o PSDB, quando precisou pegar emprestado, deputado Caravina, foi lá em Paranaíba de avião descer e abraçar. E hoje coloca uma plaquinha na entrada do parque dizendo: bem-vindo ao Parque Pedro Pedrocian. Quero eu ver que valorizarão a família do deputado Pedro Pedrocian e darão o apoio eleitoral necessário para que ele tenha uma reeleição confortável, que acho que terá, pela sua própria capacidade. Então, veja, voltando à minha fala, quero dizer que fiz requerimentos, deputado Pedrocian Neto, aqui nessa casa, deputado Júnior Mock, que é um grande regimentalista dessa casa, solicitando 5 questões, informações de quais os valores em atrasos destinados à saúde dos municípios em Mato Grosso do Sul na modalidade de transferência fundo a fundo. Há quanto tempo tais repasses estão ou ficaram em atraso? Que eu já sei que são mais de 8 meses aí. Quais os motivos que estão levando ao atraso nos repasses? Quais as medidas estão sendo adotadas pelo governo? Apresentar uma tabela consolidada referente ao exercício de 2025. Vejam, Vossas Excelências, para concluir a minha fala, é um simples requerimento de informações. O que diz o regimento interno dessa casa, e leio a Vossas Excelências, artigo 173. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário requerimentos não especificados nesse regimento e outros que solicitem informações. Inciso 20, parágrafo 5º. Os requerimentos a que se refere o inciso 20 serão discutidos e votados na sessão ordinária seguinte àquela que forem apresentados, admitido o pedido de vista, observado o que dispõe o artigo 171 desse regimento. Um requerimento simples de informações foi apresentado e já deveria ter sido votado aqui. Este requerimento, não há justificativa para esse requerimento simples de informação não ter sido despachado pela presidência, pela mesa, e quanto mais enviado à CCJ para, de um modo ilegal, questionar a sua constitucionalidade. Caso seja, para concluir, senhor presidente, caso seja essa a temática adotada para calar o plenário dessa casa, que é soberano, mais do que a mesa, advirto, judicializarei e, mais uma vez, conquistarei o direito de ser informado sobre a situação fiscal do Estado, que, reafirmo, não vai bem e não tem como ir enquanto não tiver transparência para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Era a minha fala.